Dark Souls 1, o mistério escondido no grande algar, narrado em primeira pessoa. Eu não pretendia cair ali. Tudo começou com uma ilusão quebrada, uma parede que não deveria existir, um caminho escondido atrás da própria mentira. Quando encontrei a entrada do grande algar, senti que estava atravessando algo proibido. Não era um atalho, não era uma área opcional comum, era um erro no mundo. Desci pelas raízes como quem invade as entranhas de Lordran. Cada passo era instável. Cada galho parecia frágil demais para sustentar meu peso, mas forte o suficiente para me manter preso ali. Os basiliscos me observavam, seus olhos falsos, suas respirações pesadas, como guardiões de um segredo antigo. Não estavam ali por acaso. Nada em Lordran está. Quanto mais eu descia, mais o som do mundo desaparecia. Não havia sinos, não havia vento, não havia ecos de batalha, apenas madeira antiga e silêncio. Comecei a perceber algo perturbador. O grande algar não parecia construído, não parecia moldado pelo fogo. Ele era bruto, primordial, como se tivesse existido antes das muralhas, antes dos deuses, antes da própria chama. Ali não havia glória, não havia promessa, apenas profundidade, e no fundo algo me esperava. Não consegui ver claramente, apenas senti uma presença antiga demais para pertencer à Era do Fogo. Eu desci em busca de loot, de segredos, de poder, mas o que encontrei foi diferente. O grande algar não esconde apenas um caminho. Ele esconde uma verdade que Lordran não quer que você veja. E enquanto eu continuava descendo, percebi que talvez algumas portas falsas existam para nos proteger e não para nos recompensar. O mistério ainda não foi totalmente revelado, mas eu sei de uma coisa: eu fui longe demais. Dark Souls 1, o mistério antigo do Lago das Cinzas, narrado em primeira pessoa. Eu pensei que já tinha visto tudo em Lordran, mas estava errado. Depois de atravessar a escuridão sufocante e descer por raízes que pareciam sustentar o próprio mundo, eu encontrei algo que não deveria existir. O som desapareceu. Não havia vento, não havia gritos, não havia fogo, apenas cinza. O Lago da Cinza não é apenas um lugar escondido. Ele é antigo, antigo demais. Caminhei lentamente. Cada passo levantava uma poeira branca, como se eu estivesse andando sobre os restos de um mundo que veio antes do nosso. E então eu percebi algo perturbador. As árvores gigantes que sustentam Lordran nascem ali. Não há castelos, não há deuses,
não há chama guiando o destino. Ali está a base de tudo, como se eu tivesse descido além da história, além da primeira chama, além da própria ilusão do ciclo. O silêncio daquele lugar pesa mais que qualquer chefe que já enfrentei. É como se o mundo estivesse me mostrando sua forma original, antes do fogo, antes da ambição, antes da guerra. E enquanto eu avançava pelas margens infinitas daquele lago branco, eu senti algo estava ali, antigo, observando, esperando. Mas o verdadeiro mistério do Lago das Cinzas não é o que habita nele, é o fato de que ele continua existindo, intocado, enquanto todo o resto apodrece e renasce em ciclos intermináveis. Talvez aquele seja o único lugar onde o tempo perdeu o significado. E talvez o mundo tenha começado exatamente ali. Dark Souls 1, frente a frente com o dragão de pedra, no Lago das Cinzas, narrado em primeira pessoa. O silêncio aqui não é comum. Depois de atravessar as raízes gigantescas e descer por um mundo que parecia não ter fim, eu encontrei algo que não deveria existir. Um lugar antigo demais, esquecido até pelo próprio fogo. Dark Souls sempre me ensinou que cada passo tem um preço, mas nada me preparou para o que vi no Lago das Cinzas. O céu é cinza, a água é imóvel, as árvores são colunas eternas que sustentam um vazio ancestral. E então eu ouvi, no meio daquele cenário impossível, repousava o Everlasting Dragon, o dragão de pedra. Ele não rugiu, não ameaçou, não sequer moveu a cabeça. A presença dele não era de um predador, era de algo muito mais antigo do que guerra, muito mais antigo do que os deuses. Me aproximei devagar. Cada passo ecoava como uma heresia naquele lugar sagrado. Minha chama tremia, não por medo de morrer, mas por estar diante de algo que sobreviveu ao próprio tempo. Ele não parecia vivo, mas também não parecia morto. Suas escamas de pedra refletiam a luz pálida do mundo como se fossem partes da própria criação. Não havia ódio em seus olhos, não havia julgamento, apenas eternidade. Ali eu compreendi, antes da chama, antes dos lordes, antes da maldição, existiam eles. Os dragões não governavam com ambição, eles simplesmente eram. Fiquei frente a frente com o último vestígio de uma era apagada pelo fogo, uma era que não desejava mudança, não desejava poder, apenas permanência. Eu poderia atacá-lo, poderia testar minha lâmina contra a própria eternidade,
Mas naquele momento eu não era um guerreiro, eu era uma testemunha. E diante do dragão de pedra, entendi que nem tudo em Lordaeron precisa ser conquistado. Algumas coisas existem apenas para nos lembrar que somos passageiros. E ali, no silêncio do Lago das Cinzas, pela primeira vez desde que me tornei um morto-vivo, eu me senti pequeno. Dark Souls 1, eu, o dragão de pedra, diante do herói, narrado em primeira pessoa. Eu não respiro, não porque não possa, mas porque já não é mais necessário. Sou pedra, sou silêncio, sou eternidade. Antes que o fogo existisse, antes que os deuses moldassem o mundo à sua vontade, nós éramos absolutos, imutáveis, perfeitos. O tempo não nos tocava, a chama não nos consumia. Agora resta apenas o eco. Sinto passos, não pelo som, mas pela vibração na própria essência da terra. Algo caminha pelo Lago das Cinzas, algo pequeno, frágil, mortal, ainda assim diferente. Ele se aproxima. Não ergo minhas asas, não movo minha cabeça, não demonstro ameaça. Eu não sou como os que rugiam contra os raios dos deuses. Não sou como os que queimaram nos céus. Eu escolhi permanecer. Ele para diante de mim. Sinto sua dúvida, sua curiosidade, sua ambição contida. Ele espera que eu o ataque, que eu prove ser um monstro. Mas eu não sou um monstro, sou testemunha. Vejo em sua alma a marca da chama, a maldição que corrói, que renasce, que insiste. Ele carrega o ciclo dos ombros, mesmo sem compreender totalmente. Ele acha que chegou ao fim do mundo. Mal sabe que este é apenas o que restou dele. Permaneço imóvel, não por fraqueza, mas por escolha. Se ele me atacar, não revidarei como um predador. Se ele me reverenciar, aceitarei como o último da minha linhagem. Eu não protejo tesouros, eu não guardo segredos, eu guardo memória. Sou o que existe antes da chama. Sou o que permanecerá quando ela se apagar. Ele está diante de mim agora, o herói. E pela primeira vez em eras, algo em mim observa não com indiferença, mas com curiosidade. O fogo sempre consome, a pedra sempre espera, e eu continuo aqui.